And then in Italy we found almost the same thing. Logo, na Itália, encontramos quase o mesmo. And many different parts of the world, when you go into the nations, you find the spirit of the nation. E em muitas partes do mundo, quando você entra a diferentes nações, você encontrará que cada uma tem seu espírito em particular. I remember the Holy Spirit giving me a warning not to go to the YMCA in Finland. Me recordo como foi que o Espírito Santo me avisou que não entrasse na Inca, na Finlândia, um certo lugar como um hotel. I didn't know what it was about. Come to find out they had bath women there. Eu não sabia de que se tratava, porém encontramos que ali tinham mulheres dando banhos. When I stayed away and I would not go in with Dr. Munyon and them for a swim. Eu me apartei e não quis entrar com o Dr. Munyon e os demais para nadar. And I found out those scrub women scrubbed the man. E descobri que essas mulheres lavam os homens. And I said, that's not right. E lhes disse, isso não é correto. Well, he said, Brother Branham, that's just as much right as your nurses is in the United States. Então me respondeu, ora, irmão Branham, é tão correto quando vocês ali na América, com suas enfermeiras. Said they're trained for that. Estas mulheres têm sido treinadas para isso. I said, I don't care how much you're trained, it never was intended that way. Lhe disse, não me importa quanto treinamento tenham, nunca foi intenção de Deus que fossem assim. God covered them up and made them different. Right? Deus as cobriu e as fez diferentes. Correto? But they pay no attention to it. Porém, eles não deram atenção a isso. They were Finns, wonderful people. But it's the spirit of the nation. Eram finlandeses, gente maravilhosa, mas aquele era o espírito da nação. Wherever you go, you find the spirit of a nation. Onde quer que você vá, encontrará o espírito dessa nação. You come to America, you've really had it then. That's the worst of all. E se você vem à América, aqui encontrará algo tremendo. Esse é o pior de todos. And my wife said to me, well, those people go to church. And I've often wondered why it didn't condemn their conscience. Então minha esposa me disse, ora, essa gente assiste à igreja. E eu sempre tenho me perguntado, como é que isso não lhes condenava a consciência? I said, my dear wife, let me tell you, they are Americans. Lhe disse, querida esposa minha, deixa-me dizer-te, eles são americanos. She said, well, why aren't we? E disse, e nós não somos americanos? I said, no. I said, we just live here. Lhe disse, não, só estamos vivendo aqui. But we've been born from above. The Holy Spirit of God come upon us. Porém, temos nascido de cima. O Espírito Santo de Deus nos tem feito sombra. Therefore we are pilgrims and strangers here. Portanto, somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. This is not our abiding place, but we are seeking a city to come whose builder and maker is God. Isso aqui não é nosso lar, mas estamos buscando um que está por vir, cujo artífice e construtor é Deus. Therefore, when you're born of above, you have a Holy Spirit coming down from God that changes your nature. Portanto, quando você é nascido de cima, então tem o Espírito Santo, o qual vem de Deus, e isso então muda a sua natureza. No matter your sister, your mother, your best friend could be dressed that way. Não importa se fosse sua mãe, sua irmã, ou sua melhor amiga que estivesse vestida dessa maneira. But the Christian that's born of the Spirit of God is born from above, and their spirit is of another kingdom. Porém, um cristão, o qual é nascido do Espírito de Deus, ele é nascido de cima e seu espírito já é de outro reino, nascido de Deus. Oh, I'm so glad of that.
the simpleness of the Holy Spirit to follow it. Watch it how it behaves. Makes you behave. E a simplicidade do Espírito Santo vem para segui-lo e vigiar como é que atua e ainda faz com que você se porte bem. Amém. Boa noite com Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos neste santo lugar. Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, aqui estamos reunidos, Senhor. Viemos até aqui para receber uma bênção do Senhor. E nós já começamos com esta bênção através do programa que nós acabamos de ouvir, através da voz do profeta. Isso tem enriquecido as nossas almas, ó Pai. E pedimos que o Senhor continue nos abençoando com os hinos que serão entoados a Ti, ó Pai, com a palavra que ainda será dita nesta noite, que nós possamos ser uma terra fértil para receber a semente, ó Pai. Pois te pedimos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o hino de número 100 do nosso hinário, edição corrigida, né? De número 100. Não somente para fazer um feito singular. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito amor, mas as coisas mais humildes parecem
está brilhando. Onde quer que você for, esta luz está brilhando, porque esta luz é Jesus, que está e habita em você. Aleluia. Vamos cantar ainda o de número 149. A face adorada de Jesus verei. Graças a Deus por esta maravilhosa graça que está e foi dispensada a cada um de nós, né? Aleluia. Amém. Boa noite com Jesus. Deus continue abençoando a todos. O Senhor é a força da nossa vida. Amém?
Ele trouxe você aqui mais uma vez na casa dele, amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer oração pelos pedidos. O irmão Wilton, ele pede oração de toda a igreja em favor do seu irmão Charles. O mesmo perdeu seu pai na quarta-feira. Também pede oração por toda a sua família. O mesmo avisa que está ausente de alguns cultos por motivo de trabalho. A irmã Leidiane, ela pede oração em favor do irmão William, seu irmão, também por toda a sua família. O pastor Benedito, ele pede oração de toda a igreja em favor do irmão Nazim, por saúde. O mesmo é do campo do pastor Sebastião. O irmão Gabriel, ele pede oração em favor de sua avó, a irmã Aparecida, por saúde. O irmão José Rosa, ele pede oração em seu favor e em favor de toda a sua família e seus familiares. O irmão Osias, ele pede oração em seu favor e em favor de toda a sua família, e também em favor do irmão João Batista, por saúde. O irmão Valdeci, ele pede oração a Deus em agradecimento por ele ter concedido mais um ano de vida à sua esposa, a irmã Mônica. E se você não fez um pedido por escrito, mas levante a sua mão representando alguém ou a sua petição. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, Senhor, mais uma vez, de estarmos na Tua casa, Senhor, e cremos que esse é o melhor lugar do mundo para um filho de Deus estar nesta hora, ó Pai. Aqui, Senhor, é o lugar que nós nos acolhemos, ó Pai, renovamos as nossas forças. Quantos dos Teus filhos nesta hora, Pai, são agradecidos, alguns em favor de suas famílias, outros, ó Pai, estão levantando a mão, representando famílias, representando, ó Pai, alguns problemas que para nós, homens, pecadores, é impossível, ó Pai, mas nós servimos um Deus que tudo é possível, Senhor, e maior é o que está em nós do que o que está contra nós. Nós te agradecemos, Senhor, e sabemos que sairemos daqui renovados mais esta vez, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, console o coração de cada um dos Teus filhos nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, que a Tua mão poderosa continue estendida pelo nosso pastor Benedito, a irmã Marlene e toda a sua família, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos essas bênçãos, crendo, ó Pai, que seremos vencedores mais uma vez, no nome de Jesus, Pai. Amém. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já. Amém. Você está feliz? Amém. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. O nosso endereço é na rua El Shaddai, na quadra 1, lote 2. Tá certo. Obrigado, pastor. O nome da rua é El Salvador, quadra 1, lote 2, Parque das Nações 2, ao lado do anexo Mário Lago. E os nossos cultos é na segunda, quarta e sexta às 19 horas, no domingo a partir das 8 horas, com a escolinha, manhã da bênção,
e a partir das 18 horas no domingo. Vamos somente crer, passar para o nosso pastor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, continue, Senhor, nos abençoando nesta noite. Nós precisamos do Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Sem o Senhor não estaríamos aqui. Mas o Senhor é a força da nossa vida, tem nos trazido até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Continue nos ajudando, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos a bênção. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus. Não sei se essa caixinha aqui que está ressoando aqui. Nós vamos dar continuidade ao culto, lembrando de quarta-feira. Hoje nós ouvimos o programa de Goiânia, que é 18h30. Eu estava assistindo ele e pedi para passar ele aqui. Também com imagem, ficou bom. E lembrando que nós estamos ouvindo a série do programa falando sobre o que é que está falando o programa que nós estamos ouvindo, todos os cultos. Vocês já lembram? Nós estamos estudando uma mensagem no programa antes do culto, todos os dias de culto. Aí nós estamos com a mensagem alimento espiritual no seu devido tempo. Mas hoje não foi. Hoje foi. Eu quis, nós ouvimos essa mensagem aí junto. E aí, também a voz do profeta, nós estamos ouvindo a mensagem, a tempestade que se aproxima. É muito interessante nós estamos sabendo o que nós estamos estudando nesse período de meia hora, tamanha pregação, e ainda com a palavra do profeta nessa mensagem, tempestade que se aproxima. Então, no programa de quarta-feira, na mensagem Alimento Espiritual no seu devido tempo, foi pregado uma mensagem evangelística, ainda mostrando a unicidade de Deus, com muita propriedade, porque a mensagem, ela é para os crentes. Às vezes, alguém diria, naquele tempo atrás, por que você não prega para os descrentes? É porque a mensagem de cada era foi enviada para os crentes.
Agora, os que ainda não são crentes, também ouvem e passam a ser crente, e ouvem a mensagem que é o alimento espiritual para o devido tempo, é o alimento para crente, não é alimento para descrente. Mas nós ouvimos a mensagem evangelizando, em geral, todo mundo, religioso, que precisa de ouvir a mensagem da última era, a mensagem que prepara o povo para o arrebatamento da igreja, Então, nós ouvimos na mensagem a respeito da unicidade, mostrando que Deus não é três pessoas, mas Ele é um Deus com três ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. E com mais propriedade, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, e assim por frente. Muitas escrituras que afirmam isso que nós pregamos. Então, no tempo da voz do profeta, na quarta-feira, eu gostaria que vocês, eu não sei se vocês ficam recordando disso, pensando nisso, do que houve. Então, o que será que o profeta falou nessa mensagem que ele está pregando, que hoje foi a continuidade de quarta-feira? Então, ele disse que teve na Alemanha, na quarta-feira ele disse isso, eu tive na Alemanha uma campanha na Alemanha e ali converteram, às vezes cada noite, 10.000 almas, 10.000 pessoas. E durante a campanha, não sabe nem quantos. Eu pensei, mas na Alemanha, o profeta entrou na Alemanha. Mas ele entrou ali, fala que era muito difícil para entrar. Mas quando o profeta estava passando por ali, na Finlândia, por ali, ele teve a ressurreição daquele menino que teve na visão, que estava escrito nas páginas brancas da Bíblia, lá na estrada. E então ali aqueles soldados vendo aquilo, lá no trânsito, aquele menino ressuscitando, dizem que eles disseram, vale a pena crer num Deus que ressuscita os mortos. Vale a pena crer num Deus que ressuscita os mortos, cumprindo a visão do profeta desta era que tinha sido vista antes. E ele falou, esse aí é o menino que está escrito ali. Mandou o companheiro dele abrir a Bíblia na capa branca e diz assim, veja se não é isto aí. E ele desafiou, ele chegou a dizer, se esse menino não ressuscitar, se Deus não vindicar essa visão, então eu sou falso. Mas se Deus ressuscitar esse menino, então Deus está vindicando esta mensagem, vindicando essas visões. E dizem que os soldados alemães ali, que era muito duro, as lágrimas estavam correndo. Mas agora eu vendo, quando ele falou isso, que 10.000 pessoas vinham no altar, lá na Alemanha, eu lembrei que na África veio 30.000 pessoas, então o mundo foi abalado com a mensagem do mensageiro, profeta desta era, no poder da cura divina, no poder da cura, e que até hoje continua esse poder em nosso favor. Nós temos testemunhos de cura, até de ressurreição de pessoas, no nosso simples ministério. Só que essa parte de testemunho, de cura, e essas coisas,
no ministério do profeta simplesmente foi uma coisinha, como uma isca para chamar a atenção da humanidade. Ele não ficou baseado, a sua mensagem, em cura divina. A sua mensagem é baseada em Malaquias 4, na restauração da palavra de Deus para esta era, a restauração da palavra. E também baseada no cumprimento de Lucas 17:11 e outras escrituras, sobre a manifestação do Filho do Homem, do ministério do Filho do Homem, discernindo as intenções, os pensamentos, as doenças. Cumpriu-se ao redor do mundo o discernimento que Deus estava vindicando aquele ministério do Filho do Homem nesta era. E também, inegavelmente, no fim, para cumprir Apocalipse 10:7, cumpriu-se a revelação dos selos, a revelação dos mistérios que ainda até hoje está escondido para aqueles que não têm a mensagem do profeta desta era, continua ainda sendo mistérios escondidos. Mas para nós ainda temos o poder da cura divina, cremos na restauração de toda palavra, a começar do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, a unicidade de Deus, como foi na igreja primitiva. Então, por isso nós batizamos em nome Senhor Jesus Cristo. E somos batizados conforme Atos 2:38, como o profeta começou a restaurar a doutrina do batismo bíblico, que todos que foram batizados na Bíblia, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nós estamos seguros, crendo na mensagem que Deus enviou para nós nesse tempo. E eu fiquei admirado, ele dizendo assim, olha, na Alemanha converteu tanto de gente. Você lembra, né, na quarta-feira? Tanta gente converteu. Diz ele que na segunda-feira, quando venceu a campanha, todos aqueles cristãos estavam na mesa bebendo cerveja. Parece que comemorando a vitória que Deus tinha dado. Aí, como ele acabou de dizer hoje, né, que cada nação é de uma maneira, tem um espírito. Ele diz, quarta-feira, diz, na Inglaterra não era assim. Nos Estados Unidos não é assim com os cristãos. E agora hoje ele continuou dizendo, né, as nações são regidas por espíritos nacionais. Então aquilo vai atingindo. Mas ele disse que a irmã Meda, a esposa dele, falou para ele. Ela diz, mas eles são americanos, quando se diz dos americanos fazendo, como o cristão fazendo o que estava fazendo, pior do que tomar cerveja. Ela diz, mas nós também somos americanos. Ele diz, não, nós não somos americanos. Nós estamos passando por aqui. E hoje eu disse para minha esposa, nós estamos simplesmente passando por aqui, de passagem. E graças a Deus nós entendemos que a nossa cidade não é daqui, nós temos a nossa nação aqui, mas na realidade a nossa cidade está no céu. Somos peregrinos e até desconhecidos e até zombados e criticados por aqueles que têm espíritos assim, como tem aqui no nosso Brasil. Poderíamos dizer o que é o espírito aqui. Nós não vamos dizer. Mas o nosso espírito é cristão, é o Espírito Santo que nos rege. Amém? Por isso que tem essas mulheres de cabelo grande, roupa grande, né, roupão, né? Não é roupinha apertadinha, coladinha, nem curtinha, nem nadinha disso, né?
eu estava lendo uma coisa aqui que diz que não existe pessoa santa, monte santo, igreja santa, mas existe o Espírito Santo nas pessoas, na igreja e às vezes no monte. Não é que o monte, não é que a pessoa, não é que a igreja, mas é o Espírito Santo na igreja que faz uma igreja santa. Agora, é difícil, irmão Hiltim, nós aceitar isso, né? Mas a mensagem anterior à nossa mensagem desta era foi santificação, que foi a mensagem de Wesley, na Inglaterra e ao redor do mundo. Era uma coisa além de justificação pela fé, santificação pelos dons. Depois da santificação veio os dons, e agora veio a mensagem, a restauração dos dons também. E aí não temos como nós ser qualquer pessoa, agir de qualquer maneira. Mas eu fiquei lembrando, né, de quarta-feira, o pregador que pregou, tinha que ser ele mesmo, Azia. Tinha um visitante aqui que ficou de cara a cara com ele. Irmão, se aquela mensagem para aquele visitante, para nós, para aquele visitante de quarta-feira, deixa a gente completamente livre. Se uma pessoa não aceita uma mensagem como aquela de quarta-feira, e é claro que a pessoa veio aqui no altar, quem sabe aceitou, né, irmão? Não sei. Se ele aceitou, ele foi ao Calvário, ali foi mostrado, e ele, talvez, quem sabe um dia nunca mais será a mesma pessoa. Na quarta-feira, nós ouvimos uma mensagem tremenda aqui por um evangelista tão novo, mas com uma mensagem tão madura, né, irmão? Parecendo um ancião pregando. Coisa tremenda aquilo. Eu fiquei de trás ali do pecador, em frente com o pregador, e eu fiquei chorando ali, mas, meu Deus, se eu ouvisse uma mensagem dessa, quando eu ainda não era um cristão, não tinha como eu não me render. Mas às vezes tem pessoas que é difícil se render. Falou tudo, né, irmão? Tudo em pouco tempo. Mas então, irmão, nós vamos ler a Bíblia. Vamos colocar de pé as pessoas que também estão nos acompanhando. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 15, 16. Nós vamos ler. Isso me bateu hoje o dia todo, esse versículo. Eu não tenho nada que falar essa noite. Deus sabe o que Ele quer falar nessa noite. Mas esse versículo, eu não abri a Bíblia, abri aqui, mas esse versículo me ficou assim, constantemente, como também a mensagem do quarto selo. Por incrível que pareça, não sei se uma pessoa pegou ela e num monte de mensagem não achei ela. Mas se o irmão tiver pegado enganado aí, vai ver a minha letrinha dela aí. Mas, irmão, então vamos ler essa escritura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 15. Vamos ler esses dois versículos. Vamos ler. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Que Deus abençoe sua palavra. Podeis assentar. Pega a fibra de água para mim aqui.
Mas eu estava pensando nisso e depois vendo as irmãs aqui, a questão, eu até pensei em referência, mas não peguei. A pessoa ser contencioso, pessoa ser contenciosa. Se nós acompanhar a Bíblia, nós ficamos descansados. Mas, quando fala nisso aqui, essa leitura está logo atrás da leitura da Santa Ceia. Mas eu estava pensando e olhando, será que tem irmã contrariada com seu cabelo? Hoje eu estava pensando nisso. Porque é difícil, né, ter um cabelo crescido, bem crescido. Às vezes nós nem pensamos o quanto às vezes não é fácil, né, a irmã, ter o cabelo crescido, ter o cabelo grande e cuidar e zelar. Mas nós aqui estamos lendo que o cabelo foi dado para a mulher no lugar de véu. E quando a mulher corta o cabelo, ela fica descoberta. E a Bíblia chega a dizer que é por causa dos anjos. Eu nunca entendi muito bem isso aí, nunca expliquei isso aí, mas por causa dos anjos. Já vi alguma explicação, mas eu não vou falar sobre isso. Então, nós, como temos a palavra restaurada, essa ideia de colocar um pedaço de pano na cabeça para cobrir, aqui está dizendo a respeito disso, nesse capítulo aqui. Mas quando termina, ele diz que o cabelo lhe foi dado no lugar de véu. Agora, se quiser ser contencioso, aí ele diz, as igrejas de Deus não têm esse costume. Aí é questão da pessoa, né? Mas, irmãs, como nós temos falado, se você tem tido, às vezes você tem dito assim, eu tenho raiva desse cabelo. Eu creio que aqui talvez não tenha. É uma honra, isso aí é uma coisa honrosa, você ter o cabelo desta forma, é uma coisa honrosa. Eu nunca deixo de lembrar de um testemunho que eu ouvi falar. Às vezes eu tenho falado o nome da pessoa, mas agora não vou falar não. Estava junto com a irmã e não era pessoa crente. E falou no cabelo. Aquela pessoa disse para a irmã, falou, irmã, se uma pessoa estiver enferma e ele pegar nesse cabelo seu, você colocar esse cabelo sobre ele, ele fica curado. A pessoa reconhecendo que esta honra, ela tem poder. A mulher com o véu, ela tem poder. A mulher com o cabelo cortado, ela fica descoberta, ela fica desarmada perante os espíritos que chega, já sabe que ela está desarmada. Então, por isso que a Bíblia fala
que é honroso, é respeitável. Então, não sei porquê, se tiver alguma irmã que tem essa expressão, fique satisfeita com seu cabelo, cuide dele com amor, com zelo, honrando. Você está honrando a si mesmo e honrando a Deus, honrando a igreja. É um testemunho, principalmente quando o cabelo está com as pontinhas, que é o que mais incomoda Satanás, é as pontinhas do cabelo. Isso incomoda. Se ele vê o menos assim, aparadinho, uma coisa, até que ele não incomoda não, mas quando ele vê uma, porque parece um sacrifício muito grande. Mas por que vocês sabem disso? Por que você não tira as pontas desse cabelo? Mas vamos em frente, se tem acontecido isso, nós falamos num desses cultos aí, que na mensagem da Laodiceia diz assim, que Deus está falando nesta era, para se arrepender, não é para os descrentes denominacionais se arrepender. Ele diz, aquela carta ali, estava escrita, é para os crentes da mensagem. E nós temos coisas, às vezes, para arrepender. Se você tem que arrepender disso, então, nós não vamos fazer uma chamada de altar para isso. Mas acerte isso. Tenha prazer com seu cabelo, tenha gosto de ter esta honra, essa honra que Deus deu. Diz assim, ele diz assim, olha, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado por quem? Em lugar de véu. Então, se eu falar só isso nessa noite, alguém que porventura ter pensamento, acha difícil, eu digo, irmã, a partir de hoje você vai ter o gosto, o prazer de ter o seu cabelo crescido, porque Deus, Ele pode nos dar tudo aquilo que nós desejar, aquilo que nós pedir, com arrependimento. Eu acredito que entre as irmãs é difícil ter, mas se tem pessoa que está nos ouvindo, eu não costumo ficar falando uma coisa, como eu falei numa escola esses dias atrás aí, às vezes a gente fala e não continua falando daquela forma. Que seja a palavra falada de Deus a seu respeito, a seu favor, e você seja honrosa, e você vai vencer. Se tem um espírito que te atormenta por causa disso, você vai vencer. Jesus disse para a mulher, vai e não peques mais. E ela foi e nunca mais. Olha, essas meninas aí, às vezes se aborrece com a mãe, com o pai, até que ela mesmo tenha o Espírito Santo, que depois ela vai dizer, meu pai estava certo, minha mãe estava certa. Tinha razão, tinha motivo. Eu lembro até hoje das coisas que eu queria fazer, e às vezes meu pai não me dava tempo para fazer, não me dava oportunidade, e eu ficava contrariado, eu chorava demais. Meu pai quebrou meus ídolos do tempo de jovem, coisa que eu queria possuir,
com muita dificuldade possuía, depois aquilo era quebrado. Nós ouvimos quarta-feira aí, os irmãos não estavam, mas... Então, todo ídolo que tiver deve ser quebrado, né? Toda coisa que às vezes a gente gosta, estava conversando com a irmã lá em casa hoje, ela achou graça, ela até falou, né? Eu falando assim que ele fica muito quieto, vai ficando quieto, e depois a gente vai ficando preguiçoso, vai ficando atrofiado. Porque o mover, o agir, desenvolve todo o corpo. Aí nós referindo aqui o índio, aquela história do índio que diz que chegou lá e falou para o patrão dele que o corpo dele não estava pedindo para ir para o serviço. Eu falei para a irmã, mas corpo de quem que fica pedindo para ir para o serviço? Será que se você for fazer a vontade do corpo, você vai para o serviço? Levanta da cama, vai para o culto, vai para a igreja. Aí está deitado, vai ficando mais deitado, vai ficando atrofiado. Mas quando nós exercita, vamos ficando exercitados, vamos ficando mais dispostos, mais gostando das coisas, né, de trabalhar. Mas a questão de querer ler Bíblia, querer ler mensagem, e ir para esse lado aí, para a igreja, tem que sacrificar alguma coisa, senão o tempo, a ocupação, e isso e aquilo não deixa, né? Mas quando Deus nos solta para isso, nós ficamos dispostos. E então o que eu queria falar mesmo hoje, e eu nem fiz estudo nem nada, mas seria isto aí. E nós estamos aqui com a mensagem, porque não somos uma denominação ainda. Eu queria falar uma coisa aqui, nós vamos chegar aqui mais na frente, 123, 124, é outro assunto, mas para nós é importante. Quando a gente converteu, o pastor fazia uma ilustração, o pregador fazia uma ilustração tão forte a respeito quando o concílio mundial acontecesse, as igrejas serem fechadas. Pensando eles que aquelas denominações, não tinha mensagem ainda, é que ia ser fechada. Agora você pensou as igrejas que estavam supostas a ser fechadas no Concílio Mundial, hoje elas estão no Concílio Mundial de Igreja, unidos lá. Elas não vão ser fechadas, elas vão estar de mão dada. E essa mensagem, porque não somos a denominação, ela fala que nós não vamos passar por isso. Se nós estivéssemos lá, vamos ver aqui, né? Um dia desses, a velha mãe vai dizer, sabe de uma coisa? Afinal, querida, ambas somos iguais. Se concordar com ela para ficar igual com ela, bem, né? E vocês sabem o que é isto? Então, a confederação das igrejas vai unir todas juntas da maneira que elas estão agora. E sabe o que vai acontecer? A um grupinho como este, sabe o que vai acontecer com um grupinho como este? Vai fechar a nossa igreja? Será? Por isso que eu gosto de observar o que o profeta fala. Vocês terão que pagar por isto, homens. É exatamente correto. Mas veja bem. Porém, não se preocupe que o concílio vai fechar a nossa igreja.
Quem vai fechar a nossa igreja vai ser Jesus mesmo. Ele diz: não se preocupe, o Cordeiro vencerá, porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E Deus irá liderando a sua igreja. Ele continua liderando a sua igreja, ao invés de uma denominação. Ele derramará aquele dourado azeite do Espírito Santo sobre esta igreja, irmão. Fogo cairá do céu, com sinais e maravilhas que acontecerão como você jamais viu antes. Sim, Senhor. Não temais, pequeno rebanho. É o desejo de vosso Pai vos dar o reino dos céus. Sim, sim, Senhor. Aquele que resiste até o fim, aí está. Mantenha-se bem na estrada, mantenha a sua cabeça voltada para o Calvário. Esta Bíblia está certa. Não se preocupe, porque quando isso estiver acontecendo na terra, a noiva já foi. Deus está cuidando dela. Agora, em quem que eu vou crer? Naquele pregador que pregou para mim há 50 anos, que nós estaríamos aqui nesse tempo. Agora, observe, alguns dos hábitos que eles têm, alguma das moralidades que eles têm, nós poderíamos apenas continuar. A primeira coisa de que você sabe é que isto escoou para dentro das igrejas, essas coisas protestantes. Então, as mulheres católicas começam, ora, não faz nenhum mal vestir shortzinho, começa aí. Mas as igrejas de Deus não somos assim. Ser contenciosos com Deus, cortando, ou seja, contanto que você foi à igreja e por um lencinho sobre a cabeça e tudo bem, um lencinho sobre a cabeça. Eu nem sabia que eu ia ler isso aqui. Ali o resto, com o joelho de fora, de qualquer forma, calça comprida e tudo mais. Algumas espécies de tradição, não coma carne na sexta-feira, ou onde você já achou que tem de colocar um lenço sobre a sua cabeça para entrar na igreja? Irmão, francamente, eu não sabia isso aqui. Eu fiquei com essa escritura hoje, mas eu não sabia que estava aqui. Quero que você me mostre na escritura, isto é falsa profecia. Onde está na igreja que você deve usar um chapéu na igreja? Quando você usa um chapéu em sua cabeça, você desonra a Cristo. Isto é correto. Do homem é que estou falando. Mulheres, vocês têm uma cobertura, mas eu desafiarei a qualquer pessoa que me mostrar onde está um chapéu ou um lenço. São os seus
cabelos. Como é que essas coisas dão certo desse jeito? Eu não sabia que isso aqui estava aqui para me ler. Mas isso me falou o dia todo. Se quer ser contenciosa e usar essas coisas, mas você está contendendo com a Bíblia, com a palavra, com Deus. Nós não temos esse costume. Se você fica com vontade disso, achando que isso não tem importância, então tome cuidado. E vocês os têm cortado? São os seus cabelos e vocês os têm cortado completamente agora. O que me diz disso? Elas dizem, isso está fora de moda. Se isso é a Bíblia, a palavra de Deus, está correto? Falando aqui, não há muito tempo atrás, a mulher que lavou os pés de Jesus e tomou seus cabelos, vocês sabem, e os enxugou com eles. Se for para você enxugar os pés de Jesus com seu cabelo, às vezes quando você vem orar aqui, o seu cabelo bate aqui no altar, e ele leva alguma coisa do altar de Deus. Os pés de Jesus devem estar nesse lugar. E tomou seus cabelos, você sabe, e os enxugou com eles. Eu disse, a única maneira pela qual uma mulher poderia fazer isto é fazer com que a sua cabeça tenha cabelo o suficiente para lavar seus pés e limpá-los. Isto é certo. É uma desgraça ver a maneira que aqui, tempo frio, passeando vestidas com um pequeno casaco, balofo assim, e com seus corpos nus à mostra. Mas, meu irmão, até arriscado aqui, o que vai dizer desses maridos, dessas mulheres, desses homens, desses pregadores que estão no púlpito? Eles vão pagar por isso. Esses homens. E vocês, pastor, eu não penso que vocês estejam aqui, porém, se vocês virem o sujeito, algum lhe para vir falar, para me procurar, está vendo? Se ele não tem mais respeito por Cristo, permitindo que a sua congregação passe com isso, elas bem que podem fazer isso lá fora, por detrás dele, mas se ele não lhe falar sobre isto, ele não é um servo digno de Jesus Cristo. Isto é exatamente correto. Ele não está apto para ser um servo de Cristo. Um servo de Cristo deve ser corajoso se é uma causa que venha a Bíblia corretamente. Mas lá estão elas, saem e fazem isso de qualquer maneira. Pode até prosseguir, mas nosso tempo terminou. A gente lembra do tempo passado, nessa hora. E a gente deixou as denominações há muito tempo atrás por causa disso. Hoje, eu creio que nós estamos vendo as santas de Deus em Goiânia,
por todo o Brasil, por todo o mundo e também aqui nessa cidade. Elas andam na rua. Antes era aquela da parede, hoje é aquelas que têm o Espírito Santo, que são as santas de Deus para esta era. Que Deus abençoe a você, cada um que está nos ouvindo, abençoe esta igreja, e que haja uma libertação nessa noite a respeito desses comportamentos, para nós ver uma igreja. Toda a vida, o irmão Branham diz que desde criança ele desejou ver uma igreja em ordem, com a palavra de Deus. E eu também. E também você. Vocês, irmãs. Irmão Wilton, você tem uma esposa. Você precisa saber quem que está ao seu lado. Às vezes mulher tem que saber quem está ao seu lado. Mas, irmão, Deus abençoe. Vai terminar aqui. Deus abençoe a cada um nesta noite. Amém. Nós temos várias pessoas em conexão através da internet. O irmão Daniel, com sua família, Carliane, aqui em Parauapebas, irmão Billy e família, irmã Aparecida, total de 13 pessoas estão conectados conosco, né? Temos um total de 10 dispositivos conectados. Nós iremos orar e vamos colocar estas pessoas também inclusas nas nossas orações. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai. Nós sabemos que quando o Senhor quer falar, o Senhor fala. E nesta noite o Senhor tem trazido um recado dos céus para cada um de nós, ó Pai. Colocando cada um de nós em ordem dentro da Tua palavra, Senhor. E nós não estamos aqui para voltar vazios, mas viemos para voltar cheios, para voltar com isso em nossos corações. As pessoas que estão conectadas conosco, ó Pai, eles também possam receber esta porção, que nós possamos vencer o inimigo a cada polegada em nossa frente, ó Pai. Obrigado por mais esta mensagem, obrigado por este profeta, obrigado por este pastor, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor e pedimos que o Senhor continue abençoando cada uma destas famílias, levando-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe e até domingo na escola dominical. Aleluia.